Bom dia pessoal, tudo bem? Queria comentar uma passagem do texto de Isaías, capítulo 19, que fala sobre uma profecia contra o Egito, né? Isaías traz uma palavra de Deus contra aquele povo naquele tempo, de forma bem incisiva. E quando a gente vai lendo todo Isaías, a gente vê que uma passagem ela não simplesmente é específica para aquele tempo ou para aquele povo, podendo ser estendida para os nossos tempos, para tempos não tão futuros assim que cheguem a nós, que era um pouco mais para frente, e futuros bem mais distantes que a gente vai ver aí. E eu acho legal porque assim, eu gosto de estudar bastante culturas e povos antigos e eu acho legal que o Egito era uma civilização muito avançada. Tinha o conhecimento e divulgava esse conhecimento, claro que as coisas dentro do crivo deles. E Deus usou vários momentos na história para interagir com aquele povo de formas diversas, mas existia um sentimento no coração de Deus a respeito daquele povo, a respeito daquela terra, e isso vai ser mostrado um pouquinho lá na frente, vou explicar depois por quê. Diz o seguinte, versículo 1: Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz e vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Versículo 3: Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. Todo mundo lembra que o Egito escravizou o povo hebreu, né? Depois que José foi eleito governador, né? Foi vendido escravo pelos seus irmãos, depois Deus usou ele cresceu no cargo, conseguiu conquistar o coração de Faraó, foi colocado como governador do Egito. Depois de passado 400 anos, o povo ficou numeroso demais e foi usado como escravo para construir pirâmides, templos, memoriais, pilares enormes. E a gente vê que conforme a gente estuda a arqueologia, né, e a gente vê que tudo isso que a palavra fala, a gente é apontado na história da humanidade. E a gente vê que era um povo muito avançado, mas com isso, um povo muito soberbo. Diversas vezes a gente vê nos textos de reis, crônicas, que o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, solicitava auxílio de Faraó com seus cavalos e seus cavaleiros para poder resgatar eles de algum cerco da Assíria, e poder ter um auxílio militar. Então era um povo que tinha uma estrutura muito grande e era a grande potência da época do mundo antigo. E dentro disso eles tinham escolas para ensinar, para passar esse ensinamento, né? E essas escolas passavam necropsia, né, as técnicas de mumificação, a medicina, a astronomia e os princípios da religião egípcia. Mas Deus sempre se apresentou como Deus para aquele povo, só que o povo não o aceitou. E também não era o tempo. Mas vamos seguir. Versículo 11 diz o seguinte: Os líderes de Zoan não passam de insensatos, os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? E isso me saltou os olhos, porque eu lembrei dessa escola de Akenaton. Essa escola de Akenaton foi uma escola muito forte, que passou muitos conhecimentos, e é até divulgado em alguns vídeos aí, pessoal mais esotérico, pessoal que curte o misticismo, magia, e fala que ali era o centro de toda a cultura e conhecimento, e que tudo isso era passado lá. Tanto a questão militar, a questão política, a questão de medicina, astronomia, quanto a questão dos princípios da religião, julgamento de Osíris, Anubis e tal, lá com a balança, né, que media o peso da pena com o coração do homem que morria, e tudo isso era meio que ensinado ali, né? Era a grande escola, várias escolas ensinavam isso, esse tipo de coisa, mas aquela ali ele estava até revolucionando porque estava querendo pregar um certo monoteísmo, né? Mudando a estrutura de pensamento do Egito e colocando Ra, né, como o ponto central, né? O Deus Sol. E com isso esse lugar se tornou conhecido com o passar do tempo como Heliópolis, né?
Aí, beleza, só que isso conhecimento à parte da Bíblia, tá? Que eu estava pesquisando, lendo, vendo, né? E aí eu fui lendo e lembrando dessas coisas. Onde estão agora os seus sábios, que eles mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito? Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. E os chefes de seus clãs induziram o Egito ao erro. E aí vem uma coisa muito legal. Versículo 16, ele começa a pregar o seguinte: naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante de Egito nas mãos do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Aí a gente pesquisa na história, peraí. Quando que o Egito tremeu diante de Judá? O povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, teve as pragas, mas isso foi lá atrás. Isaías já está muito tempo na frente. E a gente vê que não houve momento que isso tenha acontecido. A menos que esteja fora dos nossos olhos. A palavra, a Bíblia, né, de forma histórica não tenha registrado, e nós, como homens desse tempo futuro, conhecedores de várias técnicas de decaimento de carbono 14, né, antropologia e tal, dados estatísticos, né, fazendo através da genética, descobrindo as origens dos povos, a gente não conseguiu ver o povo egípcio tremendo de medo perante os judeus. E aí a gente começa a matutar. Será que isso ainda não aconteceu? Será que ainda vai acontecer? Tá, vamos seguir o texto. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. O Egito, 5 cidades do Egito, falando a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol, Heliópolis, a escola de Akenaton. Aí você, caraca, como é que pode? E nessa hora eu comecei a entender que tem algum segredo aqui, alguma mudança para acontecer ainda naquele povo, que talvez ainda não tenha acontecido. Porque o povo ali não fala hebreu. Hoje eles falam árabe. Hoje quem está ali tem várias mesquitas. O povo árabe avançou para aquele... O povo egípcio, como antigamente, os egípcios, não existem mais. Aquele povo que adorava Anubis, Osíris, Ísis, não existe mais. O povo morreu, já foi, se perdeu. Hoje foi dominado por uma cultura árabe. Alá é pregado ali. E o que sobrou, a esfinge, as pirâmides, são colocados como pontos turísticos, e alguns outros historiadores, né, egiptólogos, que estão ali trabalhando, se interam do conhecimento e passam esse conhecimento para frente, né, conforme vai vindo turista, conforme vai vendo estudiosos, conforme vai vendo cientistas de vários lugares do mundo, para poder pesquisar aquele povo e aquela cultura. E aí a gente vê um negócio muito doido acontecendo aqui. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor, o Egito clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas, ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Cara, isso é incrível, é fantástico. Porque caraca, nunca vi isso acontecer, cara. Que coisa doida é essa? Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Presta atenção. E os assírios irão para o Egito, e os egípcios irão para a Assíria. Beleza, os dois povos hoje que ocupam esses territórios são islâmicos, né? Tá bom. E os egípcios e os assírios
cultuarão juntos. Opa, se tem um monumento dedicado ao Senhor, se o povo se converteu ali e os assírios estão cultuando junto, então os assírios também converteram. Isso é, caraca, naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria. Uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, o meu povo, a Assíria, a obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. E aí é a hora que a nossa cabeça começa a fritar. Porque, poxa, o Egito, um povo que era idólatra, que era soberbo, que tinha muito conhecimento, era uma grande potência da antiguidade. Aí você vê o final da história com ele se rendendo ao Senhor e sendo chamado povo dele. A Síria, que hoje é a parte ali da atual Síria, Iraque, Jordânia, aquela região ali, é obra de minhas mãos, tendo comunhão em adorar o Senhor, né? Aí você, caraca, cara, isso é incrível. Mas que jeito que isso pode acontecer? Só tem um jeito, amados. Pelo menos é o jeito que a gente vê aqui. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é necessário. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Né? Essa passagem, e esse texto está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 12 em diante, diz o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, o invocarão aquele em quem não creram? O Egito hoje não crê no mesmo Deus que nós. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E isso a gente vê a importância de pregar o Evangelho. Nações dependem da pregação do Evangelho. O futuro das nações depende disso. Então Deus depositou essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Nós precisamos pregar o Evangelho e, mais do que somente pregar, viver. A gente precisa dar continuidade à obra de Cristo na terra. Jesus interrompeu a vida dele na terra para que nós pudéssemos continuar as nossas. Então nada mais justo do que nós continuarmos a vida que deveria ser a vida dele. A gente dá o voto de confiança para Jesus e deixar abrir mão, né, da nossa própria vida e dos nossos interesses para começar a ter consciência dos interesses dele. E a gente vê, através dessa passagem do Egito aqui, que aquele povo precisa ouvir e conhecer o Senhor, né? A palavra está aqui, ela vai se cumprir de todo jeito, mas não seria tão legal se a gente participasse disso? Não seria tão mais incrível? E é isso o que a palavra chama a gente para fazer, para participar disso, para coparticipar da obra do Senhor. Beleza? Era isso. Valeu, até mais.